Jornada de Leitura da Bíblia, semana 77. Profetas da Disciplina, parte 1. Jeremias, bloco 3, século 6 a.C. Primeiro dia, Jeremias 27 e 28. Jeremias 27. As cangas simbólicas. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos, vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor: não deem ouvidos às palavras dos seus profetas que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá
e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Jeremias 28. Jeremias e o falso profeta Ananias. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azure, profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor, apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: vai e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Segundo dia, Jeremias 37 e 24. Jeremias 37. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela.
Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para sua terra no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: Não se enganem dizendo: sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: Você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: É mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos. Prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou: Há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: Há. E continuou: O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: Em que pequei contra o Senhor, ó rei, ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: O rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia davam-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias 24. A visão dos 2 cestos de figos. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: Figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra.
Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e aos seus pais. Terceiro dia. Jeremias 29, 4 e 23. Jeremias 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. O falso profeta Semaías. A Semaías de Neelão diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor o constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que na casa do Senhor você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: mande dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor a respeito de Semaías de Neelão, visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu o tenha enviado, e fez com que vocês confiassem em mentiras, assim diz o Senhor. Eis que castigarei Semaías de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Jeremias 4. A volta para Deus. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. O mal vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trombeta na terra, gritem bem alto dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse: ah, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente este povo e Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens,
Os seus carros de guerra são como a tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós! Estamos perdidos. Lave a alma do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. A tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração se agita. Não posso ficar calado porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, num momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato, eles não me conhecem. São filhos tolos, eles não têm entendimento. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. A destruição futura. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão. Porque falei, resolvi, não mudo de ideia, nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Porque se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos, se é em vão que você se embeleza. Os seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Jeremias 23. Profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Profecia sobre o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado, Senhor,
justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Contra os falsos profetas. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau e seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse.
Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda, vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão, o que o Senhor respondeu, o que foi que o Senhor falou. Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é, o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas porque vocês dizem, sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso, eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidos. Quarto dia, Jeremias 34 e 51, de 59 a 64. Jeremias 34. Mensagem para Zedequias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor Deus de Israel, vai e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor. Eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você. Você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo, ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isto, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas estas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda restavam, a saber, Laquis e Azeca. Porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. Os escravos devem ser libertados. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade. Que cada um libertasse os seus escravos hebreus e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, libertando cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram, mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, e os sujeitaram outra vez à escravidão. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor Deus de Israel,
Eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo. Depois que ele o tiver servido durante 6 anos, você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, conforme a vontade deles, e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um a seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregoo liberdade para vocês, diz o Senhor, liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que as cidades de Judá fiquem em ruínas e sem moradores. Jeremias 51, de 59 a 64. A mensagem de Jeremias é enviada à Babilônia. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, quando este estava de saída para a Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas estas palavras. Depois diga: ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. 5º dia. Jeremias 14. Grande seca em Judá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida, e por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e ofegantes sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome.
porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Porque serias como o homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, a suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. O povo confessa o seu pecado. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Sexto dia, Jeremias 15. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor: quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão.
Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Terceiro lamento de Jeremias. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias para toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse, na verdade, eu o fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que, por causa da tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que, por causa de ti, tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Sétimo dia, Jeremias 16. A vida solitária do profeta, figura do povo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, não case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque assim diz o Senhor, não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão de beber do copo da consolação, pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete, para sentar com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas estas palavras, eles perguntarão, por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá,
Porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que nem vocês nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. As nações voltam para Deus. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer. Sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. O versículo da semana está em Jeremias 14:20. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti.